E aí eu tava chegando na escola, parando no mesmo lugar que eu parava todos os dias, que era perto de uma praça. Aí eu lembro que eu fiz fui até a frente, voltei, aí eu entrei numa ruazinha de ré pra parar numa guia lá. E aí eu tava estacionando o carro, tava olhando no retrovisor, já tava pra desligar o carro quando eu vi 3 meninos chegando no meu vidro. Um menino tava de capuz, tava com óculos Ray-Ban e apontou a arma, colocou a arma dentro do carro, assim. Aí eu olhei, o vidro tava só aberto assim, né? Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí eu falei, puxa, acho que é um assalto de verdade. Aí eu lembro que eu olhei assim pra eles e falei, calma, calma, eu vou tirar o cinto. E nisso o carro foi pra frente. Eu não tenho muita relação com a minha família, né? Porque, assim, só com a minha tia. Com meus pais, eu não tive muito vínculo com meus pais. Eu nunca os vi, né? Pra falar a verdade. Eu morei com a amiga da minha mãe me doou pra amiga dela. E aí eu fui morar com a minha tia. Eu fiquei com a minha tia dos 6 aos 9. Ela tinha problema com álcool, aí os vizinhos denunciavam ela e acabou o conselho tutelar levando eu pro abrigo. A moça perguntou, você tá passando mal? Aí eu pus a mão no peito e assim, acabei de ser assaltada. Quando eu falei isso, tinha um carro parado na frente da escola com 3 guardas civis. Aí a policial virou pra mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, meu carro, acabaram de levar meu carro. Aí eu fiquei no abrigo dos meus 9 até os meus 13 anos. Aí depois dos meus 13, o juiz pediu pra mim voltar pra casa dela, ele determinou. Aí eu fiquei só um mês na casa dela e fui pra casa da minha outra tia, que chama Lúcia. Fiquei um mês na casa dela, de lá eu fui pro CREC Itaquera. Do CREC Itaquera, não, fui pro Avib de novo, o primeiro abrigo que eu passei. O Avib fechou, teve uns problemas lá, ele se fechou e assumiu o Cooper. Aí eu fiquei no Cooper, de lá eu fui pra Fundação Casa. E da Fundação Casa eu voltei pro CREC Itaquera, onde estava meu irmão, Daniel. E no final da rua tinha uma rotatória. O que aconteceu? A hora que eu falei isso, os meninos estavam descendo a rotatória. Eu falei, aquele carro lá. E eles subiram. Quando eles subiram, os policiais já saíram logo em perseguição, então eles conseguiram perseguir o caminho todo. A história foi que ele chegou bêbado no abrigo e ele chegou aí, ele tava dormindo no quarto das crianças, não do adolescente. E a criança gritou à noite. E eu fui lá no quarto das crianças pra ver. Quando eu vi a cena, tava a criança com as calças baixadas e ele do lado bêbado. Porque como eu vi a arma, eu falei, puxa, qualquer vacilo aqui pode ser. E a hora que o carro foi pra frente, eu falei, agora ferrou, né? Eu senti um medo, assim, que é uma coisa que não dá pra explicar. Na hora eu fui pra cima dele e machuquei ele lá na briga. Aí chamaram a polícia. Aí nessa que chamaram a polícia, o policial perguntou por que eu fiz aquilo, eu expliquei ao policial, aí o policial falou pra mim assim, que eu tava errado, que a criança estava assustada porque eu bati nele, não porque ele fez aquilo. E ele era mentira que ele tinha feito. Eu me senti muito mal, porque eu pensava que eles iam vir ao meu favor, né? Não ao meu favor, a favor da criança, né? Que naquele momento, a criança que estavam passando pela dificuldade ali. Só que eles não entenderam aquilo, entenderam que eu fui a pessoa errada, que eu fui o violento, sim, errei. Não é pra não ter ido lá e ter feito o que eu fiz com o moleque, mas pra mim aquilo ali na hora era a coisa mais certa, não tinha mais o que fazer ali. Então eu fiquei com muita raiva, assim, mas como a coisa foi resolvida, eles foram pegos, eu sabia que eles iam ser punidos, então meio que a coisa se resolveu ali. Aí, pra mim foi péssimo, porque eu pensei que eles iam me ajudar, porque eles estavam ali pra me ajudar, não pra prejudicar, e acabaram me prejudicando. E aí veio a audiência, até no dia da audiência eu perguntei pra diretora lá se ela ia falar alguma coisa, que eu tava certo, ela falou assim, eu não posso falar mais nada pra você. E eu falei, tá bom. Aí quando eu fui pra fundação, assim, foi péssimo, mas pra mim nem liguei, porque aquelas pessoas pra mim parecia que não existiam, não me ajudavam em nada. Só que depois eu tive que comparecer a uma audiência pra falar de novo do caso, né? Reconhecê-los novamente, que eu acho que isso é muito difícil. O juiz não me ouviu, né? Ele entrou na sala, ele perguntou meu nome, tudo. Perguntou por que eu fiz aquilo, na hora que assim, ele falou que eu tava errado, tudo, me julgou todinho. Ele não deu nem um minuto pra me falar e já falou que mandou assinar o papel lá e ficar na sala de espera. Ele falou que eu fiz, falou que eu tava errado de fazer aquilo, tudo. Aí eu falei assim, aí na hora que eu ia explicar pra ele que eu fiz aquilo, ele falou assim, pode sair da sala. Por mais que eu não tenha ficado traumatizada, tal, que eu tenha resolvido as questões rapidamente, fica ainda aquele na cabeça da gente, mas por quê?
né? Então, ouvindo dele o porquê, não é que ameniza, nem que suaviza, nem que entenda, mas você tem uma outra dimensão do outro, né? Você possibilitar ele falar o que aconteceu, você entende melhor. Eu nem sabia quem era o advogado na audiência. Eu fui saber no dia que eu recebi minha LA, que era uma mulher. Pra mim, eu não sabia quem era o promotor, quem era o advogado, só isso. Mas eu perguntei pra moça, que ela tava com o papel lá, falou assim, você ganha sua LA. Aí eu olhei assim, eu falei, a senhora é o quê? Ela falou assim, eu sou advogada. Aí eu falei, Então, ouvindo o relato de Valesca como vítima e Júlio como ofensor de crimes diferentes, fica óbvio como é importante escutar esses relatos, porque as consequências dos crimes se inserem nesses relatos. E a justiça restaurativa, ela é uma tentativa de fazer aparecer esses relatos, essas histórias, essas verdades, para poder ser justo, porque o justo só pode responder a essas realidades. E para isso precisamos ouvir todas as pessoas envolvidas, o que fica óbvio no próximo caso, que é o caso da Lagoa. Bom, um dos casos que o núcleo comunitário trabalhou é um caso que envolve a morte por afogamento de um menino de 1 ano e 9 meses. Esse garoto estava dentro de uma instituição que atende crianças nessa idade, até jovens de 17, 18 anos. E ela está localizada num espaço que é um sítio, né? E nesse local havia um lago. E a professora que acompanha essa turma, ela voltou para a sala de aula, ela deu conta da falta do menino, percebeu. Imediatamente correu, né, para a área externa e nesse momento esse garoto foi encontrado morto, né, boiando dentro do lago. A reação dessa professora foi dizer que a vida dela tinha acabado, ligou para o seu marido, pegou a bolsa e foi embora. Então a maior necessidade que as pessoas apresentavam naquele momento era entender aquilo, mas também que essa professora pagasse pelo que ela fez. Então, todos esses sentimentos clamavam por uma justiça muito marcada pela vingança, e a forma de comunicar essa dor era de que essa professora, de alguma maneira, sentisse essa dor também, né? Então, o processo se iniciou um pouco dentro desse contexto, ouvindo as pessoas envolvidas, uma por uma, o que aconteceu naquele dia, como ela se sentiu naquele dia, o que ela pensou, o que ela pensa hoje sobre aquilo que aconteceu e o que ela espera, né, de um processo restaurativo e o que para ela significava uma reparação de danos, né, diante da morte de um menino que não volta, o que pode ser feito, né, coletivamente como reparação de danos pela morte desse menino. Então, esse conflito revela uma história que foi marcada por negligência, que foi marcada por omissão, que foi marcada por falta de responsabilidade de toda uma equipe de trabalho. A morte de um menino é irreparável, mas a história desse conflito pode ser cuidada, né? E as pessoas envolvidas foram encontrando quais foram as suas responsabilidades, né, diante disso. Então, a pessoa, por exemplo, que decidiu retirar a cerca que protegia o lago, né? Como foi tomada essa decisão, como isso foi pensado, o que pensaram sobre isso, mas não disseram, né, uns aos outros, né? E o quanto ter tirado a cerca nesse momento trazia uma culpa enorme, porque se eu não tivesse tirado a cerca, esse menino não teria morrido, né? Então, como lidar com isso? Que não é procurar um culpado, o menino caiu porque alguém decidiu tirar a cerca, mas que essa pessoa que tomou essa decisão se responsabilize por isso, e também as pessoas todas que estavam ali juntas e que de alguma maneira se omitiram ou negligenciaram aquilo, também pudessem reconhecer, né, que se comportaram dessa maneira diante do que aconteceu. O processo trouxe a possibilidade das pessoas tomarem algumas decisões, como reparação, né? Como, por exemplo, retomar a cerca, cuidar de um espaço físico que pudesse trazer um pouco mais de segurança, incluir
as professoras num processo, né, neste processo. Questionar, inclusive, as decisões de que essas professoras foram demitidas por conta do que aconteceu. Bom, uma das profissionais responsável, né, foi readmitida, né, então foi incluída de novo, né, nessa equipe. Eu já vi nos círculos onde tem vítima, ofensor, comunidade juntos, de um conflito, um crime grave, como as pessoas chegam no primeiro momento desse círculo com raiva, com muita dor e às vezes o sentido ainda de rancor. E durante esse processo do círculo, como as pessoas começam a ver as outras pessoas no círculo como seres humanos também, que também sofreram. E para mim, o processo da justiça restaurativa bem feito, esse processo leva as pessoas ao lugar mais profundo dentro de si, que é o lugar onde nasce compaixão. O processo ajuda a vítima passar, a vítima sentir mais leve, porque a vítima tem momento de contar sua dor, sua raiva para a própria pessoa que causou isso. E isso traz muitos benefícios para a vítima. Ficou resolvido, a gente tinha feito um acordo que tinha ficado bem animada, porque é uma coisa que eu realmente queria fazer, e feliz de ter visto que o futuro seria diferente. Então me deu muita esperança também. Saí daqui muito animada. Você compartilhando a experiência como a vítima e ele também, Rafael, o reconhecimento de você como vítima. Acho que foi uma relação mútua que envolveu todos nós, não só vocês duas. Eu acho que isso ajudou muito Rafael a assumir, ter essa coragem de assumir a responsabilidade, admitir, mas querendo também reparar os danos. Quando a gente foi embora, a gente se cumprimentou, todo mundo, e para mim, na verdade, a história foi resolvida. Uma mudança importante é que as pessoas ganham uma outra visão sobre o que é justiça. A justiça esperada pelas pessoas antes de chegarem no núcleo é uma justiça marcada pela punição, que vai buscar um culpado para punir. E diante desse processo e da possibilidade de todo mundo se responsabilizar, reconhecendo as suas partes, né, as suas responsabilidades pelo que aconteceu, esse processo de justiça acontece no senso de responsabilidade, né? É justo e é justo para todas as pessoas que estão envolvidas. As pessoas têm a possibilidade de se responsabilizarem pelo que aconteceu e repararem os danos. Neste caso, a gente também vê a importância da participação da família, porque a avó do menino participou e ela é funcionária da escola e ela lutou junto com os outros funcionários para essa instituição não fechar. Apesar de que os filhos dela, os tios desse menino que morreu, fizeram muita oposição e queriam fazer justiça com as próprias mãos. Mas para a avó, a participação do ciclo deixou evidente que a vingança não traria o menino de volta, a punição não traria o menino de volta, a justiça restaurativa também não traz de volta, mas ela ajudou a pacificar as relações na instituição e na família. A participação das famílias é muito importante nesse processo. Os benefícios que eu vejo para a vítima nos círculos restaurativos, que a vítima primeiro é reconhecido como vítima. Eu acho que isso é muito importante, o reconhecimento que a pessoa foi vitimizada. Segunda, a vítima tem um momento de expressar sua dor, sua raiva, seja qualquer emoção, para o ofensor ou os ofensores. Isso ajuda muito a aliviar a dor da vítima. Eu sou um pouco aliviada para depois olhar a outra pessoa como um ser humano, e não como um monstro, mas um ser humano que cometeu uma ofensa ou um crime,
Eu posso perguntar, em vez de só enfocar em mim, que a gente faz no círculo de violência, eu posso perguntar o que está acontecendo na vida daquela pessoa que a pessoa fez isso. Então eu pude presenciar, né, o empoderamento da vítima. Então a vítima tem o poder de perdoar, né, o seu agressor. Então isso foi muito marcante também. Ouvi a Valesca dizer, olha, eu quero que reconheça sua coragem. Nem todas as pessoas, todas cometem erro, mas nem todas têm a possibilidade de assumir esse erro publicamente. Então ele é uma pessoa, empoderou também o agressor, mas dizer para ele, olha, a partir de agora eu quero que você se sinta livre. Reconhecendo a vítima e empoderá-la, ajuda a vítima a dar um passo para frente. Ela pode ser orientada do passado, do fato doloroso, traumático, para o futuro. E isso é, para nós, o processo do perdão. Na medida em que as pessoas vão se conectando uma com a outra, vão entendendo as histórias, vão dar sentido a essas histórias, isso permite com que elas abrem mão do passado e vão para o futuro. A inspiração para nós é uma frase da Hannah Arendt que diz: se não fôssemos perdoados, eximidos das consequências daquilo que fizemos, nossa capacidade de agir ficaria limitado a um único ato do passado, do qual jamais nos recuperaríamos. Seríamos para sempre as vítimas das consequências deste ato. Infelizmente, a palavra perdão é muito conectado com o mundo religioso. Mas para nós o perdão é a possibilidade de ter uma vida em conjunto, uma vida em comunidade. E por isso o perdão faz parte do nosso curso de Justiça Restaurativa. O perdão é uma habilidade emocional. Com fundamentos e práticas da justiça restaurativa, conseguimos ver que tem uma sede para ter um outro modelo da justiça. Não é uma justiça que reprime, que pune as pessoas mais escolhidas, que usa violência como uma ferramenta para ensinar pessoas a não usar violência, mas uma ferramenta que restaura as relações. Então, nós temos um curso chamado Fundamentos da Justiça Restaurativa, Escolas de Perdão e Reconciliação, porque nós achamos que a base da justiça restaurativa são esses conceitos. Entrar em contato com sua dor, sua raiva, reconhecer que eu também sou violenta, que todos nós somos violentas, para ter essa igualdade entre nós, no sentido que todos nós somos seres humanos, todos nós cometemos erros, todos nós sofremos agressões. Às vezes, em vez de eu expressando minha dor e minhas perdas, eu vou reprimir isso. Então, um ato de agressão causa uma dor, ofensa, choque, né? A pessoa fica em choque. Frente a isso, quando a pessoa começa a ter consciência dessa dor, vem o pânico, e frente a esse pânico, normalmente a gente é conduzido a reprimir a dor. Reprimindo minha dor dentro de mim e querendo justiça, que muitas vezes no nosso mundo significa vingança. E vou criar uma história sobre a pessoa que falou isso ou fez isso comigo, uma história que eu acho certo, que a gente está escutando na mídia o tempo todo, bandidos, esses monstros, essa é a história que as pessoas estão criando, e depois eu torno agressor. O que a gente propõe no curso é sair desse círculo a partir da expressão da dor. De fato, o que esse ato de agressão me fez é falar sobre o que fez.
Mas para a gente falar sobre o que fez, a gente tem que entender e entrar em contato com essa consequência, com essa dor. O que normalmente a gente reprime, a gente tem que se confrontar. Trabalhamos com práticas que ajudam as pessoas a lidar melhor com seus conflitos e romper este círculo vicioso da violência que temos hoje em nossas sociedades. Como ajudar as pessoas envolvidas num crime, vítima, ofensor e comunidade, lidaram com este crime e construir uma justiça baseada nos conceitos de responsabilidade, reparação de danos e reintegração social. Para mim, esse curso foi muito bom pela minha comunicação com meus familiares e com meus companheiros de cela. Eu fiquei mais tranquilo, muita coisa, muitos pesadelos que eu tinha na minha vida, de tristeza, essas coisas, saiu depois do curso. Comecei a relatar as coisas que aconteceram na minha vida. Andou comigo, com a minha família, até mesmo com os outros internos que estão comigo. Observar as coisas de outra forma, né? De outro ângulo, como se eles estão passando pela mesma situação que eu estou, né? Dentro da cela, você está todo dia ali convivendo, aprendeu? Continuando com nossas famílias lá fora, com nossos amigos, né? Que vai trabalhar, volta para o emprego e tal. Agora acontece uma coisa de errado, a gente fala, me perdoa porque eu fiz tudo. Hoje em dia, antigamente não. Se acontecia uma coisa, não ficava encoberto. Ficava aquela coisa sinistra assim, mas hoje não. Hoje a gente perdoa, a gente conversa, senta para conversar, algum problema. Se eu pudesse encontrar com a minha vítima, a primeira palavra seria perdão. Perdão. Tanto me perdoar, porque eu também fui uma vítima de tudo isso. Eu tinha isso sim dentro do meu coração, a de vingança. Não, se mexer com a minha família, tem que me matar também. Então nós tinha isso dentro de si, né? Mas depois que eu peguei, que fiz o curso, automaticamente eu vi que não é dessa forma que funciona, certo? Que eu precisava de uma restauração dentro da minha vida, que era essa vingança que tinha dentro de mim. Após o primeiro curso que eu participei, que foi em Passo Fundo, aquilo me despertou o fato de eu ver os apenados como pessoas, como seres humanos, e que têm potencial sim, e que merecem oportunidades. A segunda etapa em Porto Alegre reforçou isso para mim como pessoa, como servidor, mas principalmente como administrador de uma casa prisional com mais de 450 pessoas recolhidas. Foi uma imensa e grata surpresa. Até então eu nunca tinha ouvido falar de justiça restaurativa. Aí eu fui fazer esse primeiro contato e eu fiquei assim extasiado com o projeto, e não se tinha notícias de justiça restaurativa no meu estado. Eu não tinha outra opção a não ser levar esse curso para Cascavel, para o Paraná. A proposta da juíza era muito clara, né? Ela queria substituir a prisão cautelar por um processo de conscientização, de formação
que fizesse romper o círculo vicioso da violência. Qual era o objetivo? Era refletir sobre os fatos, como tinham acontecido, por que tinham acontecido, os fatos que trouxeram cada um deles para o juizado da violência doméstica, como eles foram afetados, como as pessoas, quem mais e como foi afetado, e o que poderia ser feito para reparar o dano. Qual era o nosso objetivo? É fazer com que aquela pessoa que cometeu aquele crime entenda aquela conduta verdadeiramente como crime e que mude aquele comportamento. Né? Nós não estamos interessados se aquela pessoa vai se relacionar com outra que ele cometeu o crime ou não. O que nós objetivamos aqui é exatamente essa mudança, né, de comportamento, a mudança de concepção. E pelo que se está vendo, por esse grupo, né, que está terminando o trabalho agora, houve assim um grande avanço. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos assim nesse primeiro momento, a gente conseguiu atingir o objetivo, sim. No começo eu achei pra mim que era só uma reunião qualquer, comigo mesmo dizia, e minha mãe perguntava, mas logo no começo eu comecei a gostar, comecei a conhecer novas pessoas, mas tinha pergunta aqui no grupo que falava muito, tocava numa coisa que eu tinha dificuldade de reconhecer o meu erro. Teve uma parte de uma das nossas reuniões, dos nossos encontros, que teve uma experiência sim, eu passei, que foi um momento que, quando nós estávamos numa situação e quando nós botávamos uma cadeira diante de nós e imaginava ali aquela pessoa a qual aconteceu o fato. Aí depois mandaram nós se sentar no lugar da onde era a vítima e se passar o que se passava com ela, com aquela pessoa. Então isso daí foi uma coisa que eu aprendi também. Pelas dinâmicas que a gente teve, né, que muito proveitosa, por sinal, dali a gente tirou muito proveito. Deu para sentir o que ambas as partes passou, tanto nós como a vítima. A gente vem aqui, lógico, que a gente está aqui por uma determinação da justiça, né? Nós estamos aqui por uma determinação da justiça, mas essa determinação está fazendo com que a gente pense melhor, veja lá na frente com outro ângulo, né? Para que a gente também não venha até mesmo passar pela mesma situação. Nós estamos achando que teve um índice, né, de aproveitamento muito bom. Que se fosse possível, os tribunais de justiça se sensibilizarem, né, com essa questão, aplicar essa questão da justiça restaurativa, levar esse trabalho para os juizados de violência contra a mulher. Porque é um trabalho assim que ele surte muito efeito nessa vara específica, né? Diante da situação de hoje, em todo o sistema no Brasil inteiro, a gente não sabe mais como agir, o que buscar, como trabalhar, como enfrentar, como lutar. E a justiça restaurativa e essa experiência tem sido a nossa única esperança. Nesses anos que estamos formando em diversos lugares do Brasil, trabalhando com públicos diversos, a gente vê que cada público se apropria dessa prática de uma forma que condiz com as suas necessidades. Assim também acontece no sistema prisional. E um estudo na Inglaterra mostra que, analisando 400 casos de crimes graves, fazendo o círculo vítima-ofensor, o resultado desses círculos é que a reincidência reduz em 55% nesses casos dentro de 2 anos. Para ti pensar que tu pode trazer esse preso de volta para a comunidade, que tu pode ajudar com que a família dele volte a ter uma vida normal e regrada, ele exige mais trabalho. Mas também te dá um ganho emocional muito grande. Nós estamos aplicando, então,
algumas técnicas, né, de práticas restaurativas entre funcionários e funcionários, entre apenados e entre apenados e servidores. A corrente que vem sendo muito desenvolvida é mais entre apenado e familiares, né? Essa é que tem bastante casos, assim. Um preso pegou dinheiro do outro, que a família trouxe R$50 para ele, e ele se descuidou e o outro passou a mão no dinheiro dele. Aí foi chamado o familiar, colocado juntos, sentados, e o preso diz assim, não, eu não tenho como devolver o dinheiro para ele. Aí outro diz assim, não, mas se você tiver como me pagar, nós podemos sentar e podemos resolver o problema. A princípio eles já estavam separados, já estavam com pedido de seguro de vida, e aí o familiar se responsabilizou em pagar ele em prestação, e eles voltaram e continuam juntos. Acredito que até hoje ainda estão na mesma cela. A gente chamou o pessoal e todos os que foram chamados concordaram em vir, sentamos, e a coisa se desencaminhou até mais rápido do que a gente esperava. A gente esperava que precisasse 2, 3 círculos, mas no primeiro círculo eles mesmos, e eles conversaram, não tenho nada contra ti, mas eu precisava do dinheiro, então eu peguei, não queria ter pego, mas aí se desculparam e acabaram, tudo bem, voltaram para a mesma cela com o problema resolvido. Então é uma coisa pequena, mas que teria um problema, uma consequência muito grave no momento que eles fossem se encontrar no pátio, ou que eles fossem se encontrar num regime mais brando, aberto ou semi-aberto, eles teriam que responder por isso. O círculo restaurativo com os familiares mostra a importância dos familiares na restauração do preso, porque os familiares devolvem para essa pessoa a sua dignidade, porque eles acolhem ele apesar daquilo que ele fez. Quando o agressor se vê confrontado com a dor da vítima, os familiares dão para ele a força para ele passar por esse processo e para ele responsabilizar-se por aquilo que ele fez. Aí convém lembrar que a punição vem de fora e a responsabilização ela é despertado de dentro, é responsabilizar-se. A gente tem um trabalho que estamos implantando, né, que na verdade foi implantado no ano de 2012, junto à Corregedoria Geral da SUSEP, em que aquele servidor que teve alguma dificuldade com outros servidores, né, alguma dificuldade de relacionamento ou até dificuldade do servidor com a administração, que seria casos de investigação de corregedorias em relação ao relacionamento desses servidores, está sendo avaliado caso a caso e qual deles pode ser trabalhado através da justiça restaurativa. Então, na corregedoria tem uma equipe que está selecionando os casos. Esse núcleo faz todos os contatos com os servidores, marca os círculos, pré-círculos, pós-círculos também. Depois do trabalho finalizado, é repassado à corregedoria o resultado do trabalho, né? E a gente permanece por um bom tempo acompanhando qual foi a evolução do caso, né? Um dos maiores benefícios que eu estou observando é na redução dos conflitos de relacionamento no dia a dia do serviço, do servidor. Os resultados super satisfatórios, muda-se o pensamento, muda-se a cabeça, muda-se a maneira de se expressar, de se portar com os colegas e com a administração. As contradições que aparecem, né, nos círculos restaurativos revelam o tempo todo a falta de políticas públicas,
a falta das políticas sociais, as contradições das desigualdades sociais e das desigualdades de poder. Quando você faz um círculo, o círculo ele abre, é como se ele estivesse mostrando todas as outras fragilidades, necessidades que essas pessoas apresentam. Então, na escola, a gente sabia que, por exemplo, o menino contava da sua família, da violência, da agressividade, e o círculo fazia o que com isso? Então, e aí a gente precisa da rede para apoiar isso. Então, é uma questão de violência, eu vou chamar o Conselho Tutelar para pensar junto comigo. Não é simplesmente pegar esse problema e transferir para o Conselho Tutelar. Não, é pensar junto com o Conselho Tutelar. Apresentada a necessidade, eu faço o que com isso? Se eu não tenho uma rede estruturada que possa, junto comigo, dar conta disso. Quando trabalhamos do caso do Júlio, uma adolescente que estava morando numa casa-abrigo e cumprindo medida socioeducativa, participaram no processo restaurativo os 2 serviços da prefeitura que trouxeram o problema, no primeiro momento, o comportamento agressivo de Júlio. Depois 2 encontros, todos, incluindo os serviços, concluíram que o problema maior estava entre os serviços e a maneira que eles estavam lidando com Júlio. Conseguimos trabalhar com este problema e fortalecer a relação entre os serviços da rede. É que muitos dos conflitos, eles apresentam, eles trazem, né, à tona as contradições, especialmente as contradições marcadas pela desigualdade de poder, pela desigualdade social. Muitas vezes a gente pensa na facilitação, no processo restaurativo e no potencial que esse processo traz de transformação, mas como isso também pode se tornar uma mobilização social, de participação comunitária, de construção coletiva, de uma responsabilidade social em que as pessoas percebam como são essas estruturas. Uma ação, um programa, uma política que propõe a justiça restaurativa não vai acontecer se não houver um fortalecimento do sistema de garantia. Ou seja, não dá para o CEDEP pensar a justiça restaurativa sozinho, sem envolver todos os atores. E assim, quem são esses atores? Né? Então, a escola, o sistema de saúde, então a educação, a saúde, a assistência social, a própria sociedade civil. Então, é a possibilidade de devolver às pessoas o entendimento de que os conflitos, eles podem e devem ser resolvidos no âmbito comunitário. Para nós, junto com o processo de justiça restaurativa, vem a necessidade de instaurar o direito e os direitos sociais. O empoderamento de vítima e ofensor às vezes se perde porque o equipamento do Estado não funciona. Por exemplo, uma pessoa dependente química precisa de atendimento e não tem essa possibilidade de atendimento naquele município. As mobilizações sociais que podem sim surgir a partir da facilitação de um caso, né? Porque ele é bastante revelador e o quanto as pessoas que estão envolvidas podem se sentir protagonistas, né, na construção de espaços mais democráticos e participativos. Nem sempre eu preciso de um juiz, eu preciso da polícia para resolver um conflito, né? Porque a gente está desempoderado. Então, eu tenho um conflito na escola que eu não sei resolver, eu chamo a polícia, ou eu chamo o juiz para resolver para mim. E o que a gente faz? A gente judicializa um monte de conflitos podendo ser resolvidos ali e não se responsabiliza por nada. Justiça restaurativa é restaurar o justo e instaurar o direito. Justiça restaurativa é também pressionar o Estado. Isso é justo e necessário.